Paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de Miqueias, capítulo 5, de 15 versículos, né? Nós vamos estar falando aqui, irmãos, numa Bíblia com a edição mais explicada, King James, esses 15 versículos, e os irmãos vêem uma pequena diferença na leitura das vossas Bíblias, mas é o mesmo sentido da palavra. Irmãos, há versículos aqui que vão dizer de algo profético que vai acontecer, outros que estavam vivendo naquele período, e queremos aqui, por muita humildade, temor e tremor de Deus, irmãos, vir até os irmãos para a gente aprender junto. Essa palavra, irmãos, ela se renova. A mente sua, minha, tem que ser transformada pela leitura e entendimento da palavra, amém? Versículo 1 fala assim, ó, agora, Miqueias 5, versículo 1. Agora, pois, reúne as tropas, ó cidade das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Irmãos, vemos uma parte desse cerco, desse exílio, se cumprir ali. A palavra do Senhor fala quando Senaqueribe entra em Israel. Irmãos, a Síria entra. Irmãos, isso teve outros acontecimentos juntos com isso, irmãos. E a gente vê uma parte, outra, isso acredita-se em datas de 700 em diante. Outra parte, Nabucodonosor, por isso que falamos no capítulo anterior, o 4, 5, é um complemento um do outro, louvado seja Deus. No 4 fala, o 5 agora que vai dizer, quando vai Nabucodonosor, entre 500 a 586, acontece essa segunda parte desse exílio, né? E depois Deus promete, está no vídeo anterior, né? Aqui no nosso canal, que é seu, Curiosidades Bíblicas Ever Marcelo, o livramento da parte de Deus, irmãos, maravilhoso. Versículo 2 fala assim, ó, aleluia. No entanto, tu, Belém, casa do pão, Efrata, frutífera, embora pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, para sair de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujos origens desde os dias da eternidade. Vemos aqui uma profecia que ia se cumprir, irmãos. Sabemos que já se cumpriu em outro tempo. Ali os evangelhos falam quando nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh, que maravilha! Irmãos, tremendo, irmãos. Deus usa Miqueias, como era contemporâneo de Isaías, de outros profetas, a falar essa palavra e se cumprir ela, irmãos. Louvado seja Deus. Versículo 3. Por esse motivo, os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo, até o tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz, quando o restante dos irmãos dos governantes voltará para unir-se aos israelitas. Sabemos, irmãos, que o cerco, o exílio, o povo ia estar cativo por causa das suas escolhas. Isso era eminente, ia acontecer. Aqui dá uma comparação, né? Aleluia! Da mulher com dores de parto. A mulher que ia ter dores de parto, e isso ia acontecer. Então, nós vemos isso, irmãos, no versículo 3, aqui algo que eles iam viver nos dias de período deles. Versículo 4 fala assim, ó, e ele estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahvé, na majestade do nome do Senhor, o seu Elohim, Deus, e eles viverão em paz e segurança, pois em grandeza deles alcançará os confins da terra. Vemos aqui, irmãos, falando de Cristo, seu poder, sua majestade, desde o seu nascimento, quando os magos, diz a palavra, os pastores, vão lá para vê-lo, fazer ali não uma visita a alguém doente, mas contemplar a beleza, né, do menino Jesus ali, o nosso Senhor e Salvador, aleluia, levar ali aquelas oferendas, cada um tinha aquela oferta, né, mirras, censo e as outras demais lá, de poder, de glória, de majestade, exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, louvado seja Deus. Versículo aqui, irmãos, ó, de número 5. Ele será, pois, o nosso shalom, paz e prosperidade. E quando a Síria invadir a nossa terra, atacar os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes escolhidos. Irmãos, sabemos, aleluia, falando de Cristo, quando acontecesse essa profecia, e nesse período que eles viviam, irmãos, iam ter homens que iam ser levantados por Deus, né? Pastores, líderes, que iam governar, que iam orientar o povo sobre a direção do Senhor, para que o povo fosse bem sucedido. Irmãos,
Quando trazendo para os dias nossos hoje, a liderança hoje, a igreja hoje, é liderada por homens e mulheres guiados pelo Senhor, não perfeitos. Não tem super-homem e mulher maravilha, mas guiados, orientados, que ouvem a voz do Senhor e são conduzidos pelo Espírito Santo, a igreja prospera, a igreja cresce, o pecado não entra, a mentira não entra, a desonestidade não entra. Irmãos, isso é muito sério. Deus levantou vários homens no período do povo de Israel, mas muitos não deram crédito. Hoje, nos dias de hoje, acontece isso também, mas temos que pensar e meditar isso e orar para que devemos dar crédito. Apocalipse 3:22, as igrejas ainda ouviram o que o Espírito diz. Aleluia, versículo de número 6, ó. Eis que governarão a Síria mediante a espada e a terra de Nirode, dentro dos seus portões. Assim ele nos livrarão da Síria, quando este invadir nossa terra, adentro do nosso território pelas fronteiras. Irmãos, era eminente, era certeza absoluto, porque o que Deus fala, a palavra não volta vazia, que ia vir o cerco, ia vir o castigo, ia vir a repreensão, porque Deus queria, não, irmãos, é por causa da escolha do povo. Tem pessoas hoje, irmãos, que passam uma aprovação, uma angústia, uma luta, não que Deus as coloca, elas passam pelas suas palavras, pelas suas escolhas, falam, Deus, por que eu estou vivendo isso? Mas porque elas procuraram, elas foram atrás, elas não obedeceram a palavra e entraram no mal, entraram na desobediência. Então, não é toda a luta, irmãos. Quando Deus coloca a gente numa luta, numa angústia, numa prova, para Ele nos aprovar, a início, meio e fim. Tem pessoas que procuram, irmãos, e ficam anos e anos e anos passando a mesma coisa e não saem do lugar. Por quê, irmãos? Porque não estão dando ouvido, não estão obedecendo, não estão dando crédito à palavra, não estão fazendo aquilo que Deus quer. Não é o que eu quero, irmãos, o que você quer, é o que Deus quer. Aleluia. Versículo 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho das manhãs que vem de Yahvé, como a chuva sobre a relva. Não depositará sua confiança no homem, nem dependerá dos seres humanos. Irmãos, há no meio de muitos que são desobedientes, irmãos. Há no meio de uma grande multidão que parece que está em volta de Jesus e quer ele, mas não quer nada. Quer o pão, quer só alimentar a barriga, receber a bênção e ó, dá linha. É um ditado popular aí, dá linha na pipa, irmãos. Não quer nada de compromisso com o Senhor. Mas no meio dessa multidão, irmãos, há um remanescente fiel, que quer, que tem sede, que tem vontade, que tem desejo, que quer o Senhor, que quer servi-lo pelo que Ele é. Nós temos que ser esse remanescente, irmão. Você, nós, oh aleluia. Versículo 8, oh glória. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que ataca, destroça e mutila, presas em que ninguém o possa livrar. Irmãos, vai chegar um tempo que o povo de Israel vai voltar a ser forte, mas vemos que isso vai se cumprir, é uma profecia, louvado seja Deus, que Deus usando Miqueias, tradução do nome dele em hebraico, quem é como o Senhor, que ele profetizava pelo Espírito Santo quando Cristo ia ser o Senhor do povo de Israel de verdade. Isso vai acontecer, irmãos, num outro tempo, no reino milenar de Cristo, a qual falamos no capítulo 4, que está aí no canal, irmãos. Isso vai acontecer, o povo de Deus vai ser forte, o povo de Israel, que é povo do Senhor, irmãos, com nós hoje, aleluia, mas vai acontecer, bendito seja o nome do Senhor. Aqui vemos aqui o versículo 9, eis que a tua mão será exaltada sobre os teus adversários, e todos os inimigos serão exterminados. O Senhor vai ser o seu general. Ah, irmãos, aí não vai ter ninguém que vai se pôr contra o povo do Senhor, o povo de Israel, irmãos. Isso vai acontecer, louvado seja Deus. Versículo 10. Então garante Yahvé, naquele dia exterminarei do meio de ti os teus cavalos de guerra e todos os teus carros militares. 11. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei as tuas fortalezas. 12, irmãos, está no assunto. Extirparei toda a feitiçaria e idolatria da tua mão, e não farás nem seguirás mais qualquer adivinhações. Irmãos,
Deus prometendo que vai tirar o mal, vai arrancar o mal, vai ser o Senhor. O povo de Deus tem que ser um povo santo, irmãos, um povo separado, um povo que busca todo dia melhorar, todo dia se consertar, todo dia estar na presença do Senhor. E não pode ter associação, não pode ter união com o pecado, com o erro, com a falha. Isso vem de Deus para mim, isso vem de Deus para a sua vida. Irmãos, é palavra do Senhor, irmãos, ô glória. O que é mal, o que é religioso, o que é, irmãos, adivinhação, astrologia, signos, horóscopos, tudo isso abomina o Senhor. Feitiçaria, falar com mortos, Deus tira. Hoje acontece nos dias de hoje, irmãos. Pessoas estão brincando com a palavra, pessoas estão querendo fazer Deus de empregado. Deus não é empregado, Ele é o Senhor, nós precisamos dele. Irmãos, temos que entrar pela palavra. Deus vai tirar essa gente, irmãos. Aquele que usa de engano na minha casa, diz a palavra, não permanecerá. Salmo 101. Vamos ver aqui o versículo 13. Destruirei todas as imagens esculpidas, as tuas colunas idólatras, e não mais os curvareis em sinal de culto e adoração diante das obras feitas por as tuas próprias mãos. 14. Arrancarei do meio de ti os teus postes sagrados, derrubarei todos os teus ídolos, cidades idólatras. Irmãos, Deus vai arrancar esse povo. Povo que o próprio povo do Senhor deixou entrar, deixou fazer, deixou se envolver, ouviu, participou de cultos pagãos, ali os cananeus, a história é muito grande, os assírios. Irmãos, Deus vai tirar, Deus vai passar a peneira e vai ter um remanescente santo. Aquele que não quer ficar, irmãos, vai embora, irmãos, não vai permanecer, vai ficar só um povo que quer sinceridade com o Senhor. 15, para nós encerrarmos. Com toda a ira do meu zelo e indignação me vingarei das nações pagãs, porque não me obedeceram. Irmãos, a palavra, ela não volta vazia. A palavra, ela não volta vazia. Deus fala desde Abraão lá, irmãos, aleluia. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Quer que todos aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. Porque Ele é o Salvador. Mas, irmãos, quem não quer, vai perecer. Quem não quer, vai, irmãos. Ou está no céu, ou está no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Miqueias, capítulo 5, encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmão, você que está inscrito no canal, nos ajude a pregar a palavra. Envie esse link. Compartilhe com seus contatos. Se inscreva no canal, não esqueça, irmãos, no nome de Jesus, deixar o joinha, para a gente estar podendo evangelizar e alcançar mais vidas. E isso, irmãos, tudo para a glória de Deus, amém? Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.